Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos e o videozinho de hoje eu acho que vai poder mudar o servidor de muita gente. Muita gente vai querer aprender nisso aqui hoje, querer dar uma diferenciada no servidor. E o que a gente vai aprender? A gente vai aprender como alterar o tipo de tier de cada mapa. E o que é o tier? Os tiers são as regiões, né, que spawnam algum tipo de loot. E no mapa, no caso aqui, nesse mapa aqui é do Chernados, ele é dividido em 4 tiers, né? Tier 1, que é aqui na costa, Tier 2, que é aqui na parte mais, logo depois da costa, né? O Tier 3 é essa parte que engloba o airfield, e essas áreas aqui do negócio de esqui. E o Tier 4 é Tease e algumas regiõezinhas diferenciadas do mapa, né, as áreas tóxicas, etc., que spawnam aquele tipo de loot. E onde que a gente vê essas coisas? Bom, dentro do seu mapa, você vai na pastinha MP Missions, dentro do seu mapa que você está usando, que no caso ali é o Chernados, abre a pastinha DB e o Types, que é o Types originais vanilla do jogo, ou dentro do Types de cada arma, de cada mod que você tiver no jogo, de mod de roupa, de arma, de colecionáveis, do que seja, tá? Você abre o Types e aqui na parte de baixo vai dizer qual é o tipo, qual é a categoria que esse item é e aonde que ele vai spawnar, qual é o tier. Por exemplo, esse Scope ACOG aqui, ele vai spawnar, ele spawna em delegacia de polícia, em áreas militares, na categoria de armas, né? E no tier 3 e 4, ou seja, esse ACOG ali, ele spawna aqui e aqui, ó, só nessa região do mapa e nas areazinhas do navio e de Pavilovo aqui, que são as áreas contaminadas, né? Que são os tiers 4, né? Então, cada item tem qual é a área que ele vai spawnar. Vamos botar aqui, tipo, tier 1. Aqui, ó, essa munição aqui, ó, a 76239, ela spawna tier 1, tier 2, tier 3, não spawna tier 4, spawna nas fazendas, ela é na categoria de armas, vai spawnar nas prateleiras, aí das fazendas, das vilas, das áreas de caça, no tier 1, tier 2, tier 3, ou seja, ela vai spawnar em todas essas coisas que passou aí, no tier 1, tier 2 e tier 3, não vai spawnar nas áreas de lugares mais altos, no Tier 4, por exemplo, né? Então, mas eu quero que isso aqui spawne em Tier 4. É fácil, você vem aqui, copia, cola, vem aqui, Tier 4. Então, ele também vai spawnar em Tier... eu quero que isso aqui spawne só em Tier 4. Você vem aqui, ó, deleta os outros 3, pronto, só em Tier 4. Entendeu? Então, você manda na sua economia, você comanda o que vai aparecer. Você só tem que aprender como fazer. É muito fácil, né? Se você pegar a manha e parar de ficar pulando o vídeo pra frente, adiantando o vídeo que o cara chato falou por 1 hora, mas ele tá te ensinando a trabalhar o seu servidor da melhor maneira possível, para ele ficar da sua maneira, configurado do seu jeito, entendeu? Então, uma vez que você entendeu o que são os tiers, né, e como que você configura ele nos seus types, agora a gente vai entender como que a gente altera os tiers. Por exemplo, tem uma coisa que eu acho errado no Vanilla do DayZ, que é o Airfield ser Tier 3. Acho que o Airfield e Viable tinha que ser Tier 4. Tinha que ser. Né? Pra mim, ele tinha que ser Tier 4. Porque é uma área muito aberta, dá um muito bom aqui de PVP. Né? E o loot que vem aqui nunca é Tier 4. Então, você já sabe por quê. Eu boto as melhores armas e elas nunca spawnam no Airfield. Por causa disso. Porque elas são Tier 4 e elas não vão estar aqui. O Vanilla do jogo não aparece isso, tá? Então tá, sabendo isso, como que a gente vai alterar isso, Carlos? Bom, a gente vai precisar do DayZ Editor. Carlos, eu não tenho o DayZ Editor, eu nunca usei, não sei se eu tenho. Como que eu descubro? Abre a sua Steam, vai em biblioteca, vai aqui, ó, onde bota para buscar e escreve DayZ. Vai aparecer aqui, ó, DayZ Tools. Se você clicar uma vez e aparecer iniciar, você já tem o DayZ Tools. Se aparecer instalar, manda instalar. Assim que terminar de instalar, vai abrir. Se você nunca fez o que eu vou mostrar aqui agora, eu recomendo grandemente para você fazer. Não é necessário para essa coisa que a gente vai fazer hoje, mas é necessário se você quiser personalizar o seu servidor de N maneiras. Personalizar tipo de arma, tipo de roupa, mochila, tenda, etc, etc. Faça isso, que é clicar aqui no Tools e Extract Game Data. Você vai fazer isso,
vai mandar o yes, e ele, dependendo da sua máquina, ele vai levar um tempão, se ela for uma máquina lenta. Se ela for uma máquina rápida, ou se você já tiver feito isso alguma vez, que é o meu caso, ela vai levar um tempinho até rápido, e vai aparecer uma mensagenzinha de que terminou. No caso, a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo de novo, vou esperar fazer, para poder continuar. Mas como eu já fiz, né, eu já fiz isso uma vez, esse processo aqui é bem mais rápido. Ele está só confirmando, tá vendo? Ó? Ele está dando um ok ali no final. Ok. Ele está confirmando que eu já fiz e já tenho essas coisas atualizadas. O que eu te aconselho a fazer? O DayZ atualizou, faz isso que eu estou fazendo aqui de novo. Porque o DayZ tinha atualizado e eu não tinha feito. Por isso que está demorando esse tempinho aqui. Então, ele vai confirmar os arquivos, os que tiverem ok. O que precisar atualizar, ele vai atualizar. Que é o caso. É o que ele está fazendo agora. O DayZ atualizou 2 vezes já, desde que eu fiz isso aqui da última vez, e eu não tinha feito. Então, ele está conferindo pasta por pasta, arquivo por arquivo, para saber se eu estou com a última versão de tudo e atualizando o meu Extract Game ali, tá? Então, se você já fez, mas não fez há muito tempo, a última vez que você fez tem tempo, refaça para você estar sempre com seus arquivos atualizados. Ó, a minha máquina que eu já fiz e mandei só refazer para mostrar para vocês, está levando esse tempo todo, ó. Imagina quem não fez ainda. E se a máquina for lenta, vai demorar. Então, eu vou deixar fazendo aqui e volto já assim que ela terminar para continuar o vídeo. Bom, olha só. Terminou aqui, quando terminar vai dar uma mensagem parecida com essa, e ele está dizendo que foi atualizado, né, todos esses PBOs. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Comecei, era 14h13 e terminou na minha máquina que já tinha feito uma vez e atualizou, deixa eu chegar aqui, às 14h25, ou seja, foram 12 minutos que ele levou fazendo isso aqui, atualizando os arquivos. Né? E a minha máquina é uma cavalinha, então, dependendo da sua máquina, vai demorar um pouquinho mais, mas é normal. Fiquem tranquilos que é normal, ok? Então, uma vez atualizado, aperta o Enter para sair. E sim, agora a gente tem o nosso DayZ aqui atualizado, né? Nosso tools atualizado. E se você não montou, se não tiver montado, você vem aqui, bota Mount Drive P. Ele vai montar, mas acho que quando você for extrair ele já faz. E pronto, tá montado, tá extraído. Como eu falei, não vamos usar isso exatamente para essa aula de agora, mas se você vai personalizar as suas armas, suas tendas, suas mochilas, faça isso e deixe isso feito, que isso vai te ajudar e muito a personalizar seu servidor, tá bom? Então tá, uma vez feito isso, vamos abrir o que interessa pra gente, que é o Economy Editor. Mas antes, vamos baixar da internet os arquivos necessários para alterar, que são esses aqui, ó, que é o Chernarus Plus.xml, que é a base, né, da economia que a gente precisa para o mapa Chernarus. E para você baixar, esse link aqui do GitHub vai estar aqui na descrição do vídeo. Você vai abrir ele, vai vir aqui em Code e clicar em Download Zip. E aí vai fazer download aonde que você quiser. Tá? Eu vou fazer download aqui na área de trabalho. Eu criei uma pastinha aqui, aula DayZ Economy Editor. Pode ser em qualquer lugar que você quiser. Você vai jogar lá, esperar baixar. Uma vez baixado, você vai abrir e vai extrair ele aqui nesse lugar que você jogou ele dentro, tá? Então tá aqui dentro. Esses aqui são, vou deixar aqui porque depois eu vou... Na verdade, eu vou fazer melhor. Se eu esquecer de botar isso daqui na descrição do vídeo, vai lá no meu Discord, que tá aqui na descrição do vídeo, a aulinha o link de como entrar lá, e vem aqui na parte de downloads, né? E eu vou colar aqui, ó. Então, só você clicar aqui, vai abrir essa página, e aí você vem aqui, faz download do zip e manda bala, beleza? Então, uma vez feito isso, você vem aqui, o arquivo que a gente vai precisar está dentro dessa pastinha aqui, ó, CE2, Chernarus Plus, ou Livônia, não sei que mapa que você está fazendo, né? Eu vou fazer a aula de hoje com o Chernarus. Vou abrir aqui o Chernarus, e esse aqui é o arquivo que a gente precisa. A gente tem aqui um arquivo PNG do mapa, do Chernarus limpo,
né, que ele usa na hora que abrir, e vamos usar esse arquivo aqui. Vamos lá no Daisy Tools e vamos abrir o Economy Editor. Pode ser que o seu Economy Editor esteja um pouco diferente do meu quando abrir. Eu não sei que versão que você vai estar do Daisy quando você ver esse vídeo. A gente está na 1.22, 2 atualizações fix depois. Mas, ou se você já abriu e já mexeu nisso aqui, os posicionamentos das coisas antes. Então eu não sei como é que vai estar o seu, mas é praticamente isso. O que a gente tem que fazer agora é abrir o arquivo Chernarus Plus, que no caso aqui é do mapa Chernarus, que está dentro daquela pastinha que a gente criou, né? Dentro do CE Tools e Chernarus Plus, esse arquivo. E a gente tem que abrir aqui. Você vem aqui em File e Load, ou então clica aqui no amarelinho aqui e acha onde está o diretório. Ou, se você é difícil, gravei na área de trabalho, até achar a área de trabalho aqui, fica complicado, o jeito mais fácil é, você abre a pastinha dele aqui, copia esse endereço aqui, ó, seleciona aqui em cima, copiar, aí você abre ali o load, vem aqui, Ctrl V ou cola e aperta o Enter, que ele vai direto para o diretório que você está, aí sim você seleciona o arquivo que você vai abrir. E aí é o seguinte, o de vocês provavelmente vem com essa barra aqui embaixo, ó, de status. Eu tiro, eu não gosto porque fica me atrapalhando, fica comendo coisa aqui, então eu sempre pego isso aqui e jogo para outra tela, ou senão simplesmente apago isso. E o de vocês pode estar com esse Properties Layers um em cima do outro aqui, acho que dá até para arrastar, não dá, sei lá. O meu eu deixo assim porque é o jeito que eu gosto de trabalhar, tá bom? O que aconteceu quando a gente abriu aqui? De cara você já vê todas as regiões, né, todos os territórios de cada coisa que tem, os zumbis, os lobos, os ursos, as galinhas, os porcos, tem aqui os territórios. Se você segurar o Ctrl e rodar a rodinha do mouse para trás, ele vai mais para longe. Se você segurar o Ctrl e rodar a rodinha do mouse para frente, você vai mais perto. Ó, zumbi, os veados, tem um monte de coisa, ó. Todos os tiers do jogo. Isso aqui é de outra coisa. Eles botaram o mesmo ícone para vários tipos de animal, né? Nesse caso aqui. Mas se você vier aqui, depois pela cor, ó, o rosinha são os porcos, o amarelinho são as ovelhas, e por aí vai, ó. Os verdinhos são esses, os vermelhos são os ursos, que tem uma imagem de um veado, que vocês não tem nada a ver, mas você vai pela cor que não tem erro, tá? Do lado de cá ficam os territórios, urso, lobo, galinha, porco, etc, etc. Do lado de cá ficam os tiers, né? Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, e o que spawna em cada região. Então, vamos apagar todos aqui e vamos apagar todos aqui para a gente ficar com o mapa limpinho. Acho que do lado de cá tinha que ter o Rod Wall, igual teve do outro lado lá, para facilitar. Mas tá, ó. Estamos com o mapa limpo, completamente limpo. O que a gente vai mexer primeiro? Vamos mexer aqui nos tiers. Então, se eu ligar aqui, ó, Tier 1, Tier 2, Tier 3 e Tier 4, você vai ver onde é cada coisa. Ou seja, Tier 1, como eu falei antes no início, é a costa do mapa. O Tier 2 é aqui, acho que aqui é Balota aqui? Não sei não, Balota é mais ali. Não sei onde é que é aqui exatamente. E aqui toda essa parte central do mapa. O Tier 3 aqui mais acima. E o Tier 4, Cheese e algumas regiões específicas, tá? E o que a gente vai mexer? Vamos mexer nos tiers. Então deixa eu apagar aqui todos. E uma coisa que eu sempre achei errada no Chernarus, sempre achei, é que o Airfield não é Tier 4. Para mim, o Airfield, como é um campão aberto, um lugar que tem muita coisa para lutear, devia ser Tier 4. Né? E se você ligar aqui, ó, vamos ligar de novo os tiers para você ver. Ele é Tier 3. Ó a cor aqui, ó. Ele é Tier 3. Ah, Carlos, mas como eu faço para tirar aqui o Tier 3? Para deixar aqui Tier 4? Bom, você vem aqui embaixo, ó, Paint Mode. Se você clicar aqui Paint Mode, ele vai abrir aqui, ó. O meu tá diferente aqui, tá vendo? Ele fica com essas abinhas aqui. Então, abinha do brush. E você vier aqui, ó, tá vendo o tamanho? Você vier aqui aumentar, ó. Quanto mais você aumenta, maior fica o brush, tá? Tá selecionado Tier 3. Se eu clicar com o botão direito do mouse, ele apaga, ó.
ou seja, estou tirando o Tier 3. Ó. Toda a área, não precisa ser exatamente certinho não, tá? Mas toda aquela área do mapa, do airfield, eu tô tirando o Tier 3. Vai ficar sem tier aqui, ó, nessa região, tá? Tufo. Acho que eu tirei demais, né? Ah, e outra coisa, gente. Esse programa não tem o Ctrl Z, não tem undo. Então, lascou, não queria tirar essa área toda. Então, você tem que pintar de novo. Ó. Com o botão direito, pinta. Apaga. Com o botão esquerdo, pinta. Então, eu vou pintar aqui todas as regiões que eu quero que volte a ser Tier 3. Eu quero só dentro do airfield mesmo que seja Tier 4. Então, toda essa região aqui. Senão, imagina começar a spawnar coisa ali na parte de fora. Né? O cara nem precisa entrar no airfield para poder pegar as armas boas. Então, ó, ok. Tá aqui, voltei a ser o Tier 3. Vou diminuir um pouquinho mais para eu fazer uns detalhezinhos aqui. Ó, aqui, 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 aqui. Aqui pode ser Tier que não seja o 3, ó. Aqui. Ó, aqui. Pronto. Posso apagar aqui. Apagando, apagando, apagando. Essa aqui também tem umas negocinho aqui. Pronto, vou deixar assim. Apaguei o Tier 3. Agora não tem Tier nessa região. Agora a gente clica no 4, botão esquerdo e aí pinta. Ó. Agora, aí não precisa ser certinho, né? Não. Ó, você vai lá. Pinta. Tô fazendo aqui nas coxas só para mostrar para vocês, tá? Mas ó, tô pintando todo o airfield. Todo o airfield direitinho. Com o Tier 4. Pronto. A partir de agora, tudo que é Tier 4 também vai spawnar no airfield. O que eu acho que devia ser assim desde o início, né? Muito cliente meu, fala, pô, Carlos, eu queria as ilhas spawnando... como é que chama? Spawnando Tier 4, né? Ou Unique, que tem um Tier também chama Unique, né? Então o que a gente faz? Ó, vamos lá por Tier 3, que a ilha aqui é Tier 3. A gente apaga todo... É Tier 3 ou Tier 2? Tier 2. A gente apaga todo o Tier 2 aqui da ilha, ó. Esse aqui é o Scalisk, né? Scalist. A gente apaga todo o Tier... eu quero que aqui também seja Tier 4. Clica aqui no Tier 4 e pinta ela toda de Tier 4. E aí todo o loot que vier aqui nessa região vai ser Tier 4. Ou seja, vai ser uma região com loot bem melhor do que os outros, né? Eu quero que o Tier Unique também fique lá. Seleciona ele aqui e pinta. Mas eu posso ter o Tier 4 e o Unique? Pode. Só você pintar por cima, ó. Aqui vão ficar os dois sobrepostos. Tudo que for Tier 4 e Tier Unique, até pintar pra cá, vai ficar spawnando nessa região. Eu posso botar Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4 aqui? Pode. Só que lembra o seguinte, cada prédio, cada localização que spawna aí, container, prédio, casa, o que seja, né? Vai spawnar aquele tipo de loot. Quanto mais tier você coloca, ele vai escolher por ele mesmo. Então você pode ser, e o DayZ é assim, que ele não vai spawnar o tier que você quer naquele momento ali. Eu botei lá que seja o Unique, mas eu botei todos os outros tiers também. Eu aposto com você que você precisa achar um item Unique ali, você vai achar todos os outros antes de achar o Unique. Então bota só o que você quer naquela região, né? Faça com cautela para você poder ter a coisa melhorzinha. Tipo, eu tirei o loot, o Tier 3 do airfield. Eu podia ter deixado o Tier 3 Tier 4. Né? Já era Tier 3. Mas eu quero voltar. Você vai aqui, pega o Tier 3 e pinta por cima. Você sabe que o Tier 4 já está pintado. Eu estou apagando ele. Não está apagando nada. Você está só pintando por cima, ó. Na verdade, exatamente, ó. Tá vendo que até ele mudou a cor, ó. Porque o Tier 3, se eu pintar pra cá, ó, é azul. Mas se eu vier aqui em cima, ele tá misturando o laranja com o azul e tá ficando um roxo. Você sabe que tem tier misturado aqui, ó. Pronto, aqui já agora vai spawnar Tier 3, Tier 4.
né? Então, mas eu não quero Tier 3 aqui, eu quero só Tier 4. Então a gente vai lá, vou aumentar aqui para ser mais preguiçoso, botão direito e apaga. Ops! Ops! Eu esqueci que em volta também era, então não pode ser tão preguiçoso assim. A gente vem aqui, apaga. E deixa só o Tier 4, depois você vem aqui de volta e pinta de Tier 3 em volta, que senão não vai spawnar nada se tiver alguma construção. Não estou dizendo que tem, mas se tiver, né, eu vou pintar aqui, dar uma comidinha aqui nas bordas, que aí mistura aqui. E vem gradativo, né? Vem spawnando gradativo. Tier 3, ops. Tier 3 e Tier 4 misturado. Ó, a gente pinta aqui, pronto. Então aqui é Tier 3, Tier 4. Tem aquela, eu acho que aqui é aquelas barracas, né? Eu vou botar aqui Tier 4 também, ó. Tufo. Pronto. Então, o meu airfield é Tier 4, aqui é Tier 4. E também temos aqui o Tier Unique, que são aquelas regiões únicas. Olha quantos lugares que tem, ó, do mapa. Eu nem sabia que tinha todas essas regiões, esse Tier Unique. E onde que a gente acha esse... Deixa eu dar uma olhada aqui no Tiers. Unique. Olha, explosivo. Em área militar, Tier 3, Tier 4. O que mais? O Claymore, ó. Claymore, aquela mina que explode pra frente, né? A M79. Nem sei que arma é essa. Explosivo plástico. Ó, também na área única. É única, né? Detonador remoto. Ó, explosivo. É isso. Esses são nas áreas únicas. E aí você pode pegar essas áreas únicas, né? E abre de volta e pintar em mais locais. Eu quero que aqui no Airfield também, Tease, pode ser que lá em Tease também você queira essas áreas únicas. Vem cá, pinta lá, ó. Pode ser que coisas únicas também apareçam por lá, desse tier, né? Único lá. Também apareçam aqui em Tease, né? Aqui, ó. Elas estão aparecendo nesses locais aqui já, ó. Ou então num ponto só do Airfield. Então, você pode também botar o VMC como Tier 4, Tier 1, não interessa, você que sabe, né? Você que escolhe, né? Cadê a outra ilha? Deixa eu tirar tudo aqui. Hide all. Aqui é a ilha da prisão, ó. Vamos colocar ela aqui também. Ela tá com qual tier aqui? Tier 2? Tier 2. Não, aí não dá, né? Tier 2 na prisão não rola. Então a gente vai lá no Tier 2, aumenta aqui, vai no Paint aqui embaixo e remove, cadê o Paint? Tá aqui, ó, Brush, aumenta pra caramba e vamos remover essa área da prisão aqui do Tier 2, que eu quero a prisão, minha Black, né? É minha Black, então a minha Black vai ser Tier 4. Vem aqui e vou pintar ela de Tier 4. Aí, gente, bota dificuldade, porque não adianta nada você ter um Tier 4 aqui, porque o cara vai fácil, porque nunca que ele vai lá em Tease, vai no Airfield, se ele pode vir aqui embaixo, spawna aqui na costa, vai pra lá e já tem Tier 4 lá, né? Então bota dificuldade nesse troço aqui, enche de zumbi, enche de dificuldade pra a galera não ficar também no telagem, né, na parada. Deixa eu apagar aqui de novo, botar só aqui numa partezinha da ilha, ó. Tá, pronto. Tier 4. Vou deixar o Tier 2 aqui. Vou deixar o Tier 2 aqui pra não ficar sem loot essa região, ó. Pinta aqui assim. Pronto, pinta aqui que eu tirei aquela hora. Fica com Tier 2 no meio do caminho até chegar naquela partezinha ali, ó. Pronto, a gente tá com a Ilha da Prisão, com o Scalist e com essas outras áreas do mapa com o Tier 4. O Tier Unique estão nessas areazinhas marcadas em amarelo, né? Aqui, ó, aqui, que a gente tem aqueles itens únicos lá, né? Bom, e é isso. Você tem todas as suas regiões de tier configuradas
E agora a gente vai ver o que vai spawnar em cada área dessa. Então vamos aqui, ó. A gente tem aqui o tipo de item, ó. Que spawna em fazenda, em quartel de bombeiro, em área de caça. Tá vendo que eu tô clicando aqui em cima, tá acendendo, ó. Deixa eu chegar mais perto, ó. Na área de caça, área industrial, ó. Corpo de bombeiro tem um aqui. Área médica, ó. Tem um azulzinho aqui embaixo. Tem outro aqui. Outro aqui, ó. Loot militar. Todos esses pontinhos vermelhos. Deixa eu diminuir isso aqui que tá incomodando. Pronto. Ó, tá vendo, ó? Todos os pontinhos vermelhos aqui são áreas que spawnam loot militar, né? Ó o airfield. Você fala, eu fui no airfield inteiro, achei pouco a loot militar. Porque olha onde é que fica. Tá vendo? Só nesses prédios aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo em cada torre aqui? Você consegue ver os pontinhos aqui, ó. Em cada torre daquelas de observação tem um pontinho. Por que tem pouco? Tá pintadinho um pouquinho assim. Porque quanto maior você aumentar a área, mais vai lagar, porque vai bombar já às vezes, do jeito que tá aqui, já vai um monte de loot. Imagina se você pintar isso aqui tudo de vermelho. Você vai acabar fazendo uma super uma geração de loot ali muito grande, o que vai acabar deixando seu servidor muito pesado. Então, haja com coerência na hora de pintar essas coisas. Tem os hangares aqui, vamos pintar o hangar com esse loot militar. Então, o hangar aqui, ó. Pronto, o hangar pintadinho de vermelho, né? Onde fica aqueles hangares aqui, aqueles bunkers aqui do airfield, ó. Vamos pintar isso aqui de vermelho. Já estou fazendo uma doideira aqui pintando esse tanto, né? E o que não vai ser que pintando isso aqui, gente, não quer dizer que a grama vai sair spawnando loot, não. É dentro de cada prédio, construção, container, casinha que tiver dentro dessa região, vai spawnar loot militar, entendeu? Não é que isso aqui, se eu pintar isso aqui, vai sair pintando, enchendo de loot a grama. Não, não é isso. Se tiver algum container, alguma coisa aqui dentro, e esse container tiver aqui no types configurado, que ele vai spawnar o tier 4 militar, ele vai spawnar naqueles lugares, né? Então, se não tiver configurado aqui também, não adianta nada você colocar aqui que ele não vai spawnar, entendeu? E aqui você tem tudo. Eu quero que aqui, além de coisa de tier 4, também spawne alguma coisa de caça, né? Aqueles loot de área de caça. Então você vem aqui e pinta por cima, ó. Pinta aqui por cima, que aqui também, além de loot de militar, vai spawnar loot de caça, né? Cuidado, você pode encher aqui e aí mais uma vez, você pode botar aqui tudo que você quiser. Eu quero que spawne médico, eu quero que spawne coisa de office, de escritório, eu quero que spawne coisa que vai na cidade, coisa de vila, ó, cheio de coisinha de vila aqui na volta. Pode botar tudo junto, ó, tá vendo que aqui vai spawnar tudo junto, ó. Aqui vai spawnar coisa de vila, coisa militar e coisa de caça, tá vendo? Aqui nesses pontinhos aqui, ó. Já tava no vanilla do jogo. Mas tem a coerência, porque o DayZ, mais uma vez, ele é imprevisível e vai normalmente spawnar aquilo que você não quer, né? Ele vai spawnar coisa de office, de vila, e vai esquecer de spawnar as coisas de... Porque DayZ é assim mesmo, a gente tá cansado de saber, tá? Então, uma vez você fazendo essa configuração, né, essa configuração do loot que a gente fez aqui, deixa eu desmarcar isso aqui. E deixa eu desmarcar, ó, tá marcado só área militar. Olha o tanto de local que tem. E é tudo pequenininho, tá vendo? Ó? Olha lá na ilha da prisão. Tá vendo? Vamos aumentar aqui esse negócio da ilha da prisão. Ó. Loot militar. Ok. Vamos lá em Scalist. Ó, não tinha nada militar spawnando aqui. Tá vendo? Agora vai ter, ó. Vamos encher aqui de todas as construções que tiverem aqui em Scalist. Eu tô pintando isso aqui tudo porque eu sei que são poucas, né? Vai ser loot militar. O que mais? Onde mais a gente pode encher de loot militar? Aqui balota, ó. Airfield de balota. E serve para que isso também, Carlos? Ó, vamos supor que você encheu de construção nova aqui em balota, né? Botou um monte de construção nova aqui para fazer repovoou, redecorou, né, a sua área militar de balota. Botou hangares, botou mais prédios, não sei o que. Mas só vai spawnar loot militar nessas titiquinhas assim, ó. Então você vem aqui, ó, balota inteira,
Tudo que tiver de prédio aí dentro, de construção aí dentro, é loot militar. Entendeu? Você tá vendo que eu tô exagerando, mas é que eu tô ensinando a vocês. Estou mostrando como fazer aqui. Tá? E como não fazer. Tá bom? Ó, outro airfield aqui, ó. Só nesse prédiozinho aqui que spawnava coisa militar, ó. Então, aqui eu tenho umas novas construções agora. E não sei o que. Ah, beleza. Você tem construção nova. Enche aqui, ó. E é isso. Agora, tudo que tiver aqui de construção e que levar aqui no tier, ou aquelas coisas com que tiver o tier militar, tiver isso aqui, ó, que for uma coisa militar, dentro daquele tier dali, vai spawnar coisa militar. Entendeu? Pode ver que são poucas áreas, ó. Os pontinhos vermelhos aqui, ó. Um pontinho, outro pontinho, outro pontinho. Né? Ou seja, é uma coisa que se você fizer com carinho, você vai deixar o seu servidor bem equilibrado. Se você sair fazendo zoneando igual eu tô fazendo aqui, encher isso aqui militar, vai cagar o seu servidor. Né? Então não faça isso. Vá com calma, diminui isso aqui, ó. Vem bem lá pertinho. Chega bem pertinho do lugar. Isso aqui tá vendo umas casinhas aqui, ó. Diminui bem para piquitito lá e vai dar acho que diminui mais, ó. Aí também exagerou. 2, ó. Aí vai lá, pinta. Ó, pintando, enchendo aqui de vermelhinho. Não sei o que. Pronto. Aqui tem mais umas casinhas. Aí você pinta aqui. Bota aqui também militar. Você que vai escolhendo, né? Ó, em toda essa cidade aqui, ó. Só esse lugar aqui que provavelmente é uma delegacia. Uma delegacia de polícia. Que spawna loot militar. Aqui pra frente também tem outra coisa que também spawna loot militar, ó. De uma cidade inteira, tá vendo? Então, vocês têm que balancear e equilibrar a sua economia para não estragar tudo. Né? Sair enchendo a costa aqui de coisa militar, todas as casas podem ser que acha coisa militar, e aí acaba dando ruim. E agora que a gente criou todas as áreas, né, que a gente precisava e mexeu no loot militar onde que vai spawnar nas regiões, a gente, nada mais justo, já que a gente mexeu no tier tanto das ilhas quanto do airfield, né, de botando umas armas mais raras, o top de linha, né, que a gente tem aqui no servidor, vamos mexer na dificuldade, né? E como que a gente pode mexer nessa dificuldade? É aumentando a quantidade de lobo e urso. Então vamos começar aqui pelos ursos. E como que eu gosto de fazer? Por exemplo, nós estamos vendo aqui que nós temos 13 territórios aqui na região dos ursos, né? Eu gosto de pegar o que está mais próximo. Eu venho aqui com essa interrogaçãozinha aqui, se separar o mouse, está dizendo, selecionar o território. Eu clico no mais perto, que é esse aqui, e duplico ele, ó. Venho aqui, clico nesse ferramentinha aqui de criar no território. Na verdade não está duplicando, né? Você está criando um território novo, mas com aquelas características, tá? Então eu vou botar aqui 14, que é o meu território de número 14. Vou selecionar ele, aí venho aqui, ó, clico no maisinho, puf, criei. Pode ver que é o mesmo desenhozinho, o mesmo íconezinho, né? Um território de número 14. Venho aqui na ferramenta de selecionar, pego ele e vamos aumentar esse raio aqui, ó. Como ele não é field, eu vou botar... só botar aqui 300. Eita ferro, não é 3.000 não, é 300. Faz 300. Então a gente coloca aqui 300 e vamos criar outra aqui mais pro meio, tuf, e criar outra mais pra cá, tuf, e criar outra mais pra cá, tuf. Então a gente tem 4 pontos de spawn de urso aqui nesse nosso mapinha. Vou criar mais um aqui também, ó. Esse aqui pode ser menor. A gente vem aqui e coloca esse aqui de 200. Esse aqui, tá tudo bem assim. Esse aqui eu posso diminuir um pouco, botar ele de 250 mais pra cá e criar mais um aqui mais pra cá, ó. Ops. Cliquei demais. Se você quiser apagar, você clica nele com interrogação, depois vem no xizinho aqui, tá? E aí você consegue apagar. Então vamos deixar um mais pra cá. Esse aqui mais no meio, esse mais pra cá assim, e esse mais pra cá assim. Então pronto, a gente tem urso para dar com pau, cobrindo aqui a área do airfield. Agora vamos lá embaixo na ilha, vamos criar, a gente sabe que o 14 é o airfield. Duplica, clica nele, duplica, puf. O 15 vai ser a ilha da prisão. Então, mesma coisa, clica aqui, tuf. Nossa. Qual a área que tá isso?
Bota 200. Bota 50. A prisão é pequenininha, né? Eu vou até apagar aqui para não ver o tier. Pronto. A prisão é pequenininha. Eu posso botar um aqui. Posso botar outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. Que aí fica 4 pontos de spawn de urso, né? Mesma coisa aqui eu vou em Scalist. Essa aqui eu posso botar um pouco maior. Então clica um primeiro aqui. Aí eu vou nele e aumento para 200. Pronto, Scalist bota um aqui, coloca outro aqui. Pronto, acho que esses aí já cobrem grande parte da ilha, né? Então é isso. Então a gente já tem agora urso nas duas ilhas e no airfield. Vamos fazer a mesma coisa. Lembrando, gente, é o 14 e o 15, tá? Que a gente criou aqui. Então vamos agora fazer a mesma coisa com os lobos. Clica no território do lobo. Vai lá mais pertinho. Clica aqui nessa interrogação. Clica no que estiver mais perto. E duplica ele. Ó. Vou botar aqui para aparecer. Duplica. Ele vem aqui para baixo. Eu vou colocar o wolf teste igual está escrito ali. Só que eu vou colocar a RF para saber que é o Airfield. Eu não sei se ele vai criar com esse nome, mas a gente pode depois saber diferenciar, tá? Vou até anotar aqui que urso é 14 e 15 e o lobo, wolf, esses eu vou botar diferenciado para a gente ver lá na hora. Então tá. Criei aqui, clica no maisinho, puff. Mesma coisa. Tá com qual raio? 292. Eu vou deixar 292. Vou criar aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Pronto. Vou arrastar esse aqui um pouco mais pra cá. Assim. Esse mais aqui nesse lugar. Esse aqui pode ficar aqui mesmo. E esse aqui pode ser menor. Esse aqui de 100. Pronto. Esse aqui pode ser até menor ainda. Pode ser de 100 mesmo. 100. Pronto, ó. 100. Aí eu boto mais um aqui, que é pequenininho. Tuf. Pronto. É lobo pra dar com pau. Mas é assim que a gente quer. Vai lá na ilha da prisão. Mesma coisa. Vai lá em Scalist. Esse aqui eu vou até colocar maior. Esse vai ser 200. Aqui. E mais um aqui. Acho que já cobre a ilha toda. Então a gente tem urso e lobo para tudo quanto é lugar. Correto? Correto. A gente desmarca aqui. E agora a gente vai exportar essas mudanças que a gente fez no mapa para poder ver como é que vai ficar isso definitivamente lá dentro do jogo. Então você vem em File, Save and Export. E aí você vai criar uma pastinha. Deixa eu até criar na área de trabalho aqui. Área de trabalho. Eu vou criar aqui. Vou botar aqui Chernarus ATT1. Ou seja, Chernarus atualização 1. Né? Abre. O nome do arquivo, eu vou botar o mesmo nome. Chernarus ATT1.xml. Não esqueça do .xml, ok? E salva. Aí, eu esqueci de trazer para cá a nossa barrinha de progresso, mas ele vai ficar com uma barrinha, a sua barrinha de progresso vai ficar mostrando o que está fazendo. Então eu vou deixar ele aí, porque ele leva uns 2 minutinhos para ficar pronto e exportar o mapa com todas as alterações que a gente fez. Então vamos esperar. Foi bem rápido. Vou até trazer para cá a barrinha para vocês verem o que escreve quando termina. Ó. Deixa eu botar lá aqui no lugar certo. Aqui, ó. Território, os tipos de território, os types de território foram exportados com sucesso e foi salvo, ok? Uma vez feito isso, podemos fechar. Vou fechar aqui e vou abrir aqui. Esse aqui é o nosso servidor de teste e vamos achar aqui a pastinha que a gente criou, né? E exportou os arquivos. E o que a gente vai usar nessa pasta, Carlos? Bom, vamos abrir aqui dentro de M-Permissions, dentro do mapa que a gente está usando, que no caso aqui é o Chernarus, e vamos aqui, ó, dentro da pastinha Map, tá vendo? Chernarus,
o nome que você botou, .map. E a gente vai substituir esse aqui, ó, areaflags.map. Então a gente vai copiar esse nome aqui, vai vir aqui, colar. Faça backup disso daqui antes de você substituir. Então, vamos criar aqui uma pastinha backup ou cópia ou alguma coisa para você não fazer cagadinha. Se der ruim, você tem o original. Então, você pega aqui, joga para lá. Puf, pega esse daqui e joga para cá. Ou seja, você substituiu aquele que era do dia 29/8, que foi acho que o dia que o Daisy atualizou, para esse agora, de dia 27/9, no horário que a gente está fazendo agora o vídeo, entendeu? Então a gente acabou de substituir. É só isso? Não. A gente alterou também os territórios. Então vamos lá na pastinha de território. O que a gente alterou? A gente alterou dos ursos e a gente alterou dos lobos. Vamos abrir aqui o território do urso original. Esse aqui é o original. E vamos abrir aqui o território do urso que a gente fez agora. Então, eu vou botar aqui uma para o lado do outro. Esse aqui é do original e esse aqui é da pastinha que a gente criou agora. Então, vamos lá. O que já começa, ó? Já começa completamente diferente aqui, ó. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 territórios nos ursos. E o original tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ou seja, eram 13 territórios e agora são 15 territórios. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai sobrepor esses arquivos com os do mapa. Sobrepõe. Mesma coisa no lobo. O lobo agora tem os territórios que a gente colocou, os novos agora, né? Os 3 territórios, 2, 3 territórios a mais. Mesma coisa, a gente vai pegar ele aqui e sobrepor no de cá. Foi só isso que a gente alterou? Altera só isso. Não precisa alterar mais nada. A gente alterou. Esse arquivo aqui é o arquivo que, se você precisar fazer alguma alteração de novo usando o Economy Editor, você vai abrir agora, é esse arquivo aqui. Então, se você abrir o outro antigo, ele vai estar sem as suas modificações. Então, se você for abrir, você clica aqui e abre esse aqui, que ele vai abrir de novo com todas as alterações que você já tinha feito. Ó, se você clicar aqui no... Deixa eu crescer, clicar aqui no Tier 4, ó, tá Tier 4 locais. Se você clicar, deixa eu fechar todos aqui antes. Então, se você clicar aqui nos ursos, vai estar com os ursos no local que a gente colocou naquela hora. Entendeu? Ó, até tá fora do Tier 4 aqui, mas não tem problema. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Então é isso. Feito isso, pode restartar o seu jogo, que você vai ter configurado certinho o mapa novo, com o tier novo que você fez, né? Ou seja, você vai ter trocado aqui e vai ter configurado os territórios dos animais, ou zumbis, né? Que você também podia ter colocado zumbi, mexido nisso, naquelas áreas normais. Ou seja, você pode acrescentar tiers, quantos tiers vocês quiserem, 20, 30, 50, 1 milhão. E lembrando que quando você fizer isso, né, acrescentar o tier e tudo, você vai ter que vir aqui e colocar qual o item que você quer. Eu acrescentei mais 10 tiers, então eu quero que aquilo lá spawne no tier 10, isso aqui, essa coach. Então você vai vir aqui e colocar tier 10, que ele vai spawnar naquele tier novo que você criou, entendeu? Então é isso que você tem que fazer. Lembrando sempre de fazer backup antes de fazer qualquer alteração para evitar problemas. Tá? Então, gente, se você gostou desse vídeo, se te ajudou com alguma coisa, não deixa de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. Vai lá no nosso Discord, entra aqui na parte do Fala Comigo de PC, ó, e manda tua dúvida aqui. Se você tiver com dúvida em console, eu não sei de quase nada de console, mas tem a galera que sabe. Então entra aqui no servidor, no nosso Discord, que o link está aqui na descrição do vídeo, e assiste lá, manda sua pergunta, ou então entra aqui no Problema e Solução, ó,
bota a sua dúvida aqui, porque a galera eu vou responder, a galera que souber também pode vir aqui responder, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado pela presença. Escolha aí os vídeos para montar seu servidor da maneira que você quer. A gente tem tudo aqui que você precisa saber. O que não tiver, pode deixar aqui nas perguntas que a gente vai correr atrás de poder gravar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!